Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. Estamos começando agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, né? Esse programa onde nós estudamos o clássico da literatura espírita, o que é o livro Voltei, que nos foi trazido pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito irmão Jacó, pseudônimo de Frederico Figner, trabalhador da Federação Espírita Brasileira, né? Bom, mas antes de iniciarmos, vamos cumprimentar os amigos que já estão aqui conosco, né? Vejamos então. Nora, oi. Nora, boa tarde, querida. Que bom que você está aqui conosco, né? Ironides também, boa tarde, Silvia, a todos. Ótimo estudo. Com certeza, querida, com certeza que teremos um ótimo estudo na tarde de hoje, né? Muito bem. Mas, como nós sempre fazemos, né, vamos agora convidar a todos que já estão aqui conosco, que os irmãos que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para que elevem seu pensamento a Deus e, junto conosco, acompanhem esta pequenina prece de abertura, porque a nossa Web Rádio Cristo Consolador, por ser uma web rádio totalmente espírita, sempre solicita aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de cada programa, ok? Então, vamos agora juntos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos instruir, nos auxiliar na realização de mais um programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada sobretudo pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós possamos oferir o melhor de tudo que será dito, estudado, explanado, conversado na tarde de hoje e que possamos guardar bastante em nossos corações os maravilhosos ensinamentos trazidos pela espiritualidade superior. E assim, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita, começamos agora, pela Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Voltei, do Espírito Irmão Jacó, na psicografia do nosso querido Chico Xavier, né? Bom, vejamos então o nosso capítulo de hoje, né? O nosso livro cada dia mais interessante, não é? Muito, muito estamos aprendendo com esse livro maravilhoso, com esse clássico, conforme o programa mesmo diz, né? Aprendendo com os clássicos, estamos aprendendo muito com o livro Voltei, do nosso querido irmão Jacó. Hoje nós vamos estudar o capítulo 13, que se intitula Revendo Círculos de Trabalho. O retorno ao Rio emocionava-me. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se podem movimentar com a eficiência desejável. Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmos
imobilizados pelo choque ou pelo terror. Olha que interessante que ele está falando, né? Ele vai retornar ao Rio. Na verdade, Frederico Figueira, né? Ele morava aqui no Rio de Janeiro, trabalhava aqui no Rio de Janeiro, e ele estava emocionado com a possibilidade de retornar, né? De retornar ao Rio de Janeiro. E ele diz que ele não ignorava, né? Que a maioria dos recém-desencarnados, né? Não podiam se movimentar com muita facilidade, de forma muito eficiente, conforme desejavam. Né? Ele diz que muitos permanecem meio que anestesiados e inconscientes, e outros ainda incapazes de qualquer consciência, apreciação de si mesmos, porque ainda estão chocados, muito perturbados, ou até mesmo aterrorizados com a sua condição de espíritos desencarnados. Né? Muitos nem sabem que já desencarnaram. Porém, ele diz o seguinte: comigo a situação diferia. A sede de saber renovava minhas forças. Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. Olha que coisa interessante que ele está falando, né? A situação dele era diferente. Ele estava emocionado de voltar ao Rio, mas ele diz que a vontade de saber, né, renovava as suas forças. No entanto, quando ele relembrava os últimos instantes, né, antes, os instantes que precederam a sua desencarnação, os últimos instantes na experiência material, ele tinha um mal-estar, né? Ele sofria um mal-estar que ele não sabia muito bem definir. A dispneia parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim, toda vez que a evocava em pensamento. Ou seja, sempre que ele pensava na falta de ar que ele teve, né, antes de desencarnar, era como se ela voltasse, revivesse nele. Nós vemos muito isso na literatura espírita. Muitos espíritos, quando recordam determinada situação aflitiva, eles voltam a sentir aquelas mesmas sensações, né, de quando estavam encarnados. Então, ele diz, toda vez que evocava em pensamento, ele volta a sentir a questão da dispneia. Né? Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-lo imediatamente no organismo espiritual. Isso é muito comum, muitos espíritos relatam isso. Né? Se desencarnou por algum tipo de enfermidade e tudo mais, mesmo que no plano espiritual eles não estejam mais sentindo aquele desconforto, quando lembram, eles voltam a sentir. Muito interessante, né? Compreendi desse modo que a mente possui incalculável, olha isso, a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo. E assim como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Claro, isso é uma dedução lógica, né? Se ele, quando pensa na doença, ele volta a sentir os sintomas, se ele pensar que ele está são, ele não vai sentir, né? É uma dedução lógica. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhes o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Né? Ou seja, ele precisava ali controlar as suas emoções. Né? Como ele mesmo diz, o que acontece? Ele percebeu que a mente possuía um poder imenso sobre as suas emoções, sobre o campo emotivo. Né? E quando ele lembrava do período que ele esteve na Terra, antes de desencarnar, ele lembrava do todo o desconforto da doença e passava a sentir aquilo. Mas só que ele sabia que ele não estava mais encarnado e que o seu corpo perispiritual não tinha mais aqueles problemas. E que ele estava ali acompanhado de amigos, né?
Então, ele deduziu de maneira muito inteligente que, se ele pensando na doença, a doença aparecia nele, se ele pensasse em saúde, ele também teria saúde. Então, ele começou a fazer o quê? A controlar, a buscar controlar as próprias emoções, né? Então, ele diz, competir-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. E eu acrescentaria confiança, né? Confiança nos amigos espirituais que estavam ali o acompanhando, né? Que o estavam acompanhando naquele momento. Então, é muito interessante isso. Vocês vejam que muitas vezes também nós observamos isso no nosso próprio dia a dia. Às vezes nós estamos diante de uma situação que nos deixa muito nervosos. Mas se nós pararmos efetivamente para pensar, né? E buscarmos a serenar a nossa mente, o nosso espírito, a gente acaba conseguindo. Porque se nós pensarmos de forma lógica, acalme-se, porque se você for ficar nervoso, você aí mesmo que não vai conseguir resolver o problema, né? E aí, quando a gente consegue ter esse domínio sobre nós mesmos, colocar, né, ficar calmo diante de uma situação conflituosa, a gente acaba conseguindo encará-la de melhor forma. Não é fácil, não é fácil, mas é um exercício de determinação e de vontade, né? Porque, efetivamente, se a situação já não está muito boa e você está extremamente descontrolado e nervoso, você terá mais dificuldades em encontrar a solução, né? Mas se você conseguir controlar o seu nervosismo, você conseguirá pensar com mais clareza e encontrar a solução para o problema mais facilmente, né? Mas aí está o grande segredo, né? Precisamos aprender a controlar as nossas emoções, né? Exatamente isso. Bom, vamos cumprimentar agora a Lúcia Pelon, que também já chegou aqui. Oi, Lúcia, boa tarde, tudo bom? Miriam Becker também conosco. Boa tarde, Silvia, a todos que se unem para estudar esse clássico. Boa tarde, Miriam. Nossa amiga da Rosana também. Boa tarde, Silvia. Boa tarde, Rosana. Que bom que você chegou, né? Muito bem. Vamos agora ao nosso primeiro subtítulo desse capítulo. Observações na cruz. Na volta, não se verificaram as peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque, e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamo-nos à volitação plena. Ou seja, quando ele foi, ele ainda não estava muito bem preparado, né? Mas na volta sempre assim, né? Quando a gente está indo para algum lugar que a gente não sabe muito bem como é que vai ser o caminho e tudo mais, a gente fica mais ansioso. Mas na volta, e a gente já conhece o destino, já conhece onde vai chegar e tudo mais, e a coisa fica mais tranquila, né? Então ele diz que a volta ele não verificou as mesmas peripécias da ida. Ao nos afastarmos mais extensamente do parque e achando-me amparado pelos companheiros que me ofereciam braços acolhedores, entregamos-nos à volitação plena. Eles volitaram sem problemas, né? Perdurava em mim a impressão de viagem na linha horizontal, mas lembro-me de haver contemplado curiosamente, a grande ponte. Lembra da ponte? Que eles cruzaram a ponte, né? A grande ponte que o facho luminoso destacava, espaço a espaço. Calculando que íamos agora, não só rapidamente, mas em maior altura. Olha que interessante. Ele lembrava que quando ele foi, o local onde eles atravessaram a ponte. Ele estava na crosta, né? E foi para lá e atravessou a ponte. Agora que ele estava voltando, ele imaginou que ele fosse também atravessar a ponte, né? Então, o que acontece? Ele não observou essa questão da ponte. Então, ele pensa o seguinte, ele teve a impressão de que ele caminhava, né? Que eles estavam volitando de uma forma, né? Horizontal. E o seguinte, ele percebeu, ele imaginou, como ele não viu a ponte, ele imaginou que eles estavam indo agora mais rápido e talvez em uma altura maior. Então, não viu a questão da ponte, né? Guilhom, robustecido e bem-humorado, aconselhou-me estabelecer paralelo entre o veículo que usávamos ali
e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre. E porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, afirmou-me que se há rotas aéreas para os pássaros metálicos da aviação planetária, há rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Olha que coisa interessante que ele está falando aqui. Guilherme Ribeiro o esclareceu dizendo o seguinte: faça um paralelo entre o veículo que nós estamos usando agora, né, e o que nós usamos no passado, né? Então, um paralelo entre o veículo que nós usávamos ali e o pesado corpo de carne que abandonáramos ao solo terrestre. Ou seja, agora eles estavam revestidos de um corpo mais etéreo, mais leve, mais sutil, que era o seu corpo semimaterial, o seu perispírito. Muito mais leve, muito mais diáfano que o corpo de carne pesado que usava quando encarnado. Né? E porque alcançássemos a estação de destino em minutos breves, ou seja, eles iam a um determinado local e eles chegaram lá muito rapidamente, ele afirmou o seguinte, que assim como existem rotas aéreas para os aviões fazerem seus percursos, existem, olha que coisa interessante, existem rotas espirituais definidas que favorecem a instantânea condução de entidades menos chumbadas às sensações da vida física. Ou seja, comparando, né, as rotas aéreas dos aviões, né, com uma rota espiritual, ele diz que existem rotas espirituais também, que aqueles espíritos que desejam se deslocar de um local para outro, eles já têm o percurso traçado, né? E quando eles têm a capacidade da volitação, né, eles percorrem aquele me lembrei agora do trem-bala, né? Eles percorrem aquele trecho muito rapidamente, volitando. Imagino eu que seja assim, né? Porque eles não estão mais chumbados à vida física. Achei muito interessante isso. Muito interessante mesmo. Saber que existem rotas espirituais, assim como existem as rotas aéreas para os aviões, né? A Ironice está nos dizendo, é importante lembrar que no livro Céu e Inferno há exemplos de espíritos felizes que não sentiram nada disso ao desencarnar. Exatamente, né? Exatamente. Tudo vai depender da condição do espírito, né? Isso é muito interessante, da condição do espírito. Eu me recordo, não sei se vocês conhecem esse livro, se vocês leram, eu li esse livro há muitos anos, um livro do espírito Luiz Sérgio, um livro fininho, intitulado O Mundo que eu Encontrei. O Mundo que eu Encontrei. E nesse livro, ele relata que ele sofreu um acidente na estrada, vindo com os amigos de São Paulo, tinham ido assistir, eles eram de Brasília, tinham ido de Brasília a São Paulo de carro, né, para assistir, acho que uma corrida de Fórmula 1, alguma coisa assim, e no retorno para Brasília sofreram um acidente na estrada, o carro meio que rolou uma ribanceira, e ele, então, ele desperta, né, depois do acidente e tal, e procura sair do carro e ir buscar ajuda, subir a ribanceira. E ele faz isso. Só que quando ele está fazendo isso, ele se depara com espíritos que vinham na direção dele, socorristas que vinham na direção dele. E aí ele é amparado por aqueles espíritos e meio que se dá conta de que ele já não estava encarnado, né? Foi uma coisa assim, muito interessante, muito rápida. Eu li esse livro tem muitos anos, mas eu me lembro desse detalhe. Então, em princípio, ele não teve essa perturbação, ele foi imediatamente amparado e levado para uma colônia, daí o título do livro, O Mundo que ele Encontrou do Outro Lado, após a desencarnação. É muito interessante esse livro. Depois ele escreveu vários outros, né? Foi editando vários outros para a psicografia
Eu não me lembro agora quem era médium, né? Mas é um livro bastante interessante. Bom, continuando aqui. Reparei que não atingimos a cidade com os foguetes verticalmente derramados do céu. Ou seja, não foi assim descendo rápido, né? De forma vertical. E sim com a naturalidade de alguém que descesse uma escada de vastíssimos degraus, perfeitamente disfarçados uns dos outros. Ou seja, aparentemente, pelo que ele está nos dizendo aqui, a descida do plano onde eles estavam até a crosta foi feita de maneira suave, né? Pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se ao de um magnete, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo, aos espíritos mais evolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Observe que ele, com a ajuda dos amigos espirituais, ele está conseguindo desenvolver determinadas habilidades. Nós já vimos também que essa capacidade de volitação não é a mesma para todos os espíritos. Alguns têm uma capacidade maior, outros menor, né? Vai depender do adestramento, do conhecimento, né, da evolução de cada um. No livro Os Mensageiros, nós observamos isso. Tem determinado momento em que André Luiz comenta que o instrutor dele tinha uma capacidade de volitação maior do que ele e o outro amigo com quem ele estava fazendo a viagem, né? Então, com isso, nós deduzimos que nem todos os espíritos têm a mesma capacidade de volitação, né? Isso, naturalmente, deve ir aumentando de acordo com a experiência e, naturalmente, com a evolução de cada espírito, né? E ele diz, pousando no chão, senti estranha diferença. O contato com a terra semelhava-se ao de um magnete, o que me obrigou a concluir que a volitação só é possível com facilidade na crosta do mundo aos espíritos mais evolvidos e adestrados na movimentação de certas forças fluídicas. Comentou Schutel as surpresas dos primeiros dias do homem desencarnado na vida extracorpórea, alegando que os decênios transcorridos no corpo carnal imprimem hábitos que efetivamente passam a constituir uma segunda natureza para a individualidade. Ou seja, é natural, né? O Caíba Schutel está comentando com ele justamente que nós passamos tantos anos na matéria, presos à matéria, habituados às coisas da matéria, né? Que quando a gente retorna ao plano espiritual, a gente tem uma certa dificuldade, precisa de um momento, de um período, naturalmente, de readaptação à nossa condição de espíritos, né? Porque, afinal de contas, nós vimos de um tempo relativamente longo em que estivemos ancorados com o nosso corpo de carne. Quando libertos do corpo de carne, nós não conseguimos de imediato reassumir, né, as características de um espírito liberto. Então, precisamos de um certo tempo de readaptação, né? Quando considerei a possibilidade de nos materializarmos em plena avenida para dar testemunho da sobrevivência. Olha que ele... Mas, gente, imagina, riu-se Guilhom discreto e afiançou que, se tal cometimento fosse provável, a perturbação alcançaria muita gente, de vez que o próprio clarão revelador da crença, para demonstrar-se benéfico, há de penetrar gradualmente o templo interno de cada um, acentuando que, por isso mesmo, concede o Senhor suficientes recursos à mente encarnada para aproveitar-lhe as bênçãos na renovação e iluminação de si mesma. O progresso espiritual será sempre gradativo, sem violência e sem alarme.
Ele pensou, né? Eles estavam de volta, ele estava de volta aqui, a matéria, e ele pensou em se materializar para mostrar, né, que a vida continua, que a morte não existe, tudo isso. De uma certa forma, foi isso que ele pensou. E que ele riu um pouquinho, porque, naturalmente, gente, imagina, né? Imagina se isso acontecesse efetivamente de maneira assim, de inopino, de repente, mesmo que ele fizesse isso dentro da Federação Espírita Brasileira para pessoas que o conheciam, as pessoas iam ficar meio que assustadas, né? Acredito eu, né? Iriam ficar meio que assustadas com isso. Por quê? Como o Guilhom faz um comparativo aqui muito interessante, ele diz o seguinte: o clarão revelador, para demonstrar-se benéfico, precisa penetrar gradualmente no tempo de cada um. Né? Efetivamente, quando você está no escuro e acende uma luz muito forte de repente, quem está no escuro não vai enxergar. Muito provavelmente vai ficar meio que cego pelaquela luz intensa. Então, a revelação precisa ser feita aos poucos, segundo a nossa capacidade de absorção. Uma revelação muito grande, muitas vezes, não vai surtir o efeito necessário, né? A pessoa pode ficar mais descrente ainda, ficar assustada e, como eu já ouvi alguém me dizer, o seguinte: mesmo que meu pai desencarnado aparecesse diante de mim, eu não acreditaria, né? Ou seja, todos temos o nosso tempo, né? E não adianta tentar queimar etapas, não adianta tentar fazer as coisas de forma atabalhoada, de uma certa forma até violenta, porque não vai surtir efeito, né? É isso justamente o que o Guilhom está explicando, né, para ele. Outro subtítulo, né? Cortando a via pública. Era, contudo, uma novidade para mim devorar a distância nas vias públicas dentro da noite, sem ser visto pelos semelhantes encarnados. Isso realmente deve ser bem interessante, né? Você está no meio da rua, uma rua cheia de pessoas, você passar para lá e para cá e ninguém te vê. Né? Isso deve ser uma experiência interessante. E ele está dizendo, era uma novidade para ele. Claro, para todos nós, quando retornarmos ao plano espiritual, vamos sentir essa experiência, né? No dia imediato, ao de minha liberação, em verdade, fiz pequena caminhada em companhia dos amigos que me amparavam. Entretanto, a posição de abatimento não me havia proporcionado o ensejo de experimentar toda a extensão da surpresa de que me via agora possuído. Exatamente, ele está lembrando que quando ele desencarnou, ele também passou pelas pessoas, né? E, obviamente, ele não se deu conta do que ele estava se dando conta agora, porque estava muito debilitado, então não deu para perceber. Mas agora que ele está bem, ele está com os amigos, tudo mais, fazendo esse mesmo percurso semelhante, né? Passando entre as pessoas na via pública, ele que está se sentindo bem melhor, que está mais recuperado, né? Ele consegue prestar atenção. Antes ele não conseguia. A mesma coisa, né? Quando a gente está meio doente, a gente não quer saber de nada, né? A gente está indo e nem percebe nada. Mas depois, quando a gente já está melhor, passando pelo mesmo local, vamos observar muitas coisas que, quando passamos pela primeira vez adoentados, não percebemos. E é justamente o que está acontecendo aqui com ele, né? O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Olha isso. O que mais me espantava era a expressão espiritual de cada pessoa que me cruzava o caminho. Observei que muitas criaturas permaneciam acompanhadas por espíritos benignos ou por sinais luminosos que me deixavam perceber o grau de elevação que já haviam atingido. Mas o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física a seguirem suas vítimas de perto era francamente incalculável. Exatamente. Lamentavelmente, né? Pessoas encarnadas que já privam, né, da companhia de bons espíritos, orientadores e tudo mais, em número bem menor do que as outras que estão mais preocupadas com os gozos, os prazeres da vida física
e por isso mesmo são acompanhadas por espíritos menos felizes, né? Então ele diz, muitas criaturas, ele começou a observar a companhia espiritual dos encarnados, né? E aí ele observa que muitos permaneciam acompanhadas por entidades benignas ou então por sinais luminosos, que aí ele podia perceber que aquela pessoa já tinha um certo grau de elevação espiritual, né? Porém, o número de entidades gozadoras das baixas sensações da vida física que estavam seguindo com as suas vítimas, né, os encarnados, era incalculável. Anunciou-me Guilhom que bastaria breve exame para identificarmos a natureza do vício de cada uma. Olha que interessante, né? Guilhom Ribeiro diz que eles precisavam apenas observar um pouquinho para ver o vício de cada pessoa que estava ali acompanhada daquelas entidades. Pouco a pouco, embora a tempo curto, verificava por mim mesmo, através dos gestos com que se revelavam, os espíritos ainda presos às paixões sexuais, aos tormentos do ódio e aos caprichos da vingança. O irmão Andrade, a cuja assistência recorrera muitas vezes nos últimos tempos de minha tarefa humilde para socorrer alcoólatras inveterados em casos difíceis nos quais a obsessão se caracterizava perfeitamente, indicou-me alguns transeuntes torturados pela dipsomania. Que interessante que ele consegue perceber os vícios de cada um desses irmãos, né? Apenas prestando atenção, um pouco mais de atenção neles. Então ele diz, logo ele verificou pelos gestos, né, desses espíritos que alguns estavam presos a paixões sexuais, outros ao ódio, outros a desejo de vingança e tudo mais. E ele lembra que durante a sua última existência carnal, ele muitas vezes pediu auxílio ao irmão Andrade, né, no tratamento, na tentativa de socorrer irmãos alcoólatras. E aí ele agora via, né, o irmão Andrade agora indicava a ele alguns transeuntes que sofriam de alcoolismo também. Estavam seguidos por verdadeiros vampiros, de forma repugnante. Alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. Gente, aí nós vamos observar, né, que se nos fosse dado ver todos os espíritos que circulam aqui entre nós, como nós vemos os encarnados, nós teríamos visões terríveis também, né? Acredito eu que algumas pessoas têm uma mediunidade de evidência mais aflorada e conseguem até observar alguma coisa, né? Assim. Mas se nós pudéssemos verdadeiramente ver, eu acho que nós ficaríamos bem assustados, né? Com o que veríamos. E ele está dizendo aqui, né? Estavam seguidos por verdadeiros vampiros, de forma repugnante. Alguns completamente embriagados de vapores, outros demonstrando aflitiva sede, pálidos e cadavéricos. O quadro mais inquietante, porém, era constituído por um morfinômano. Morfinômano, será que é viciado em morfina? Morfinômano, e pelas entidades em desequilíbrio que se lhe jungiam. Parecia um homem subjugado por tentáculos de polvos enormes. Vendo-o aprisionado em cordões escuros, perguntei ao amigo Andrade como interpretar a visão que tínhamos sobre os olhos, esclarecendo-me nele, então, que os hipnóticos
mormente os mais violentos, afetam os delicados tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Olha que coisa, né? Os hipnóticos, os mais violentos, afetam os tecidos do perispírito, proporcionando doces venenos aos amantes da ociosidade. Os fios negros são fluidos de ligação entre as lampreias invisíveis e os plexos da vítima encarnada. Então, ele via cordões fluídicos negros ligando aquelas manifestações espirituais, né? Ele achava que eram povos, né? Mas que são lampreias invisíveis, ligando aos plexos do encarnado. Compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que o obsidiam, caindo invariavelmente na insanidade que o caracteriza. Ou seja, o viciado, ele naturalmente, ele vai procurar satisfazer o seu vício, mas isso é feito de uma forma muito maior, porque os espíritos eles querem também usufruir dos, digamos assim, dos eflúvios, dos miasmas, dos vapores da droga que ele está consumindo. Então, ele tem que consumir, não apenas para ele, mas para ele e para os outros também. É por isso que, normalmente, uma pessoa que está passando por um processo obsessivo, ela, de repente, bebe mais do que beberia normalmente, ela se droga mais, ela quer fazer sexo mais loucamente do que se estivesse sozinha. Eu conheci um caso de uma pessoa que gostava de beber normalmente, mas durante um processo obsessivo bebia o tempo inteiro. Toda hora era motivo para beber, né? Por quê? Porque estava sendo vampirizado, obviamente, que, em primeiro lugar, tinha a vontade da pessoa de beber, né? E, em segundo lugar, pelo seu desejo pelo álcool, ele atraiu outros espíritos que também queriam se satisfazer com o álcool e que o ficavam, né, estimulando a consumir cada vez mais para que eles pudessem se aproveitar das emanações alcoólicas que o encarnado estava ingerindo, né? Então, compreendi com mais exatidão que o viciado de qualquer espécie é compelido a procurar material emotivo para si e para os que obsediam, caindo invariavelmente na insaciedade. Exatamente, ele nunca vai ficar satisfeito. Nunca. Sempre vai querer mais e mais e mais e mais, né? Caindo na insaciedade que o caracteriza. Fitei Guilhom, espantado, indaguei. O que acontecerá ao infeliz destes se ele desencarnar? Se a morte encontrá-lo em tal posição, respondeu sereno, vagueará por aí a vontade dos verdugos que o exploram vorazes, até que um dia delibere modificar-se intimamente para o bem de si mesmo. Ou seja, ele pergunta o que vai acontecer com o encarnado se desencarnar nessa situação. Ele vai ficar vagueando, buscando continuar satisfazendo as suas necessidades, joguete na mão, né, dos seus vampiros, né, até que um dia ele decida mudar, né, ele decida mudar de vida para benefício próprio, né? É muito complexo isso, né? Muito triste, né? Muito triste. Mais um subtítulo. Aula de preparação espiritual. Aula de preparação espiritual. Daí a minutos, penetrávamos respeitável instituição onde cooperaríamos na transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Olha que interessante. Ele está dizendo que daí a alguns minutos eles iriam, né, a uma respeitável instituição onde eles iriam colaborar
na transformação, eles iriam ajudar nos trabalhos espirituais de transformação de entidades perigosas pela avançada cultura desviada para o mal. Eles eram perigosos porque estavam sempre fazendo mal. Conduzido por Guilhom à extensa sala, com surpresa forte, aí encontrei Leopoldo Cirne, rodeado de dezenas de entidades menos evolutivas, ali escutarem a palavra atenciosas. Encontrou Leopoldo Cirne, também um companheiro da febre, né? E ele diz que Leopoldo Cirne estava rodeado de entidades menos evoluídas que estavam escutando o que ele estava falando. Era uma aula perfeita, na qual o velho amigo preparava futuros companheiros para a contribuição espiritual de ordem elevada. Notei-lhe a preocupação de sintetizar para ganhar tempo. Dos tópicos registrados por mim, assinalei por mais expressivo o ensinamento da cooperação. Ou seja, o Leopoldo Cirne estava dando uma aula para espíritos assim menos evoluídos, para prepará-los para futuramente também cooperarem espiritualmente para o bem de todos, né? E ele observou que Leopoldo Cirne estava meio que resumindo as coisas para ganhar tempo. Mas ele também notou que o maior ensinamento que o Leopoldo Cirne estava transmitindo àqueles irmãos ali era o ensinamento da cooperação. Ainda depois da morte, enunciava ele, a fraternidade é o caminho da salvação. Para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes, que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime, a fim de que o intemperante se reajuste, é imprescindível se cure, colocando-se no auxílio dos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Olha que coisa interessante, né? Como ele coloca a importância de nós sempre trabalharmos pela nossa melhoria. E aí ele diz aqui a importância de trabalhar em auxílio daqueles irmãos menos felizes que ainda conservam certos maus hábitos, né? É imprescindível se cure, né, para que um criminoso retome o patrimônio da paz, urge regenerar-se e socorrer os irmãos ignorantes que tiveram também o infortúnio de resvalar nos despenhadeiros do crime. Ou seja, o criminoso tem que ajudar outros criminosos a se recuperarem, a fim de que o intemperante, assim, de que ele se reajuste. É imprescindível que ele se cure, colocando-se no auxílio dos que ainda não puderam libertar-se dos maus hábitos. Se o ingrato deseja iluminar o próprio caminho, convém-lhe a reparação dos erros em que se mergulhou impensadamente, amparando o próximo de coração enrijecido, despertando para os benefícios da gratidão. Inadiável, portanto, é a reforma íntima para o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. É muito boa essa frase, não é? Vamos aqui assinalá-la nos nossos livros. Inadiável, portanto, é a reforma íntima com o trabalho de autoaperfeiçoamento, para que a dádiva da reencarnação produza frutos de paz e sabedoria. Né? Ou seja, para que a gente não desperdice outra vez a nossa encarnação, né? Precisamos fazer a nossa reforma íntima, procurando buscar nos conhecer melhor, procurando buscar, né, identificar as nossas mazelas, os nossos maus hábitos, enfim, tudo aquilo que ainda nos mantém na retaguarda da evolução. E aí, uma vez identificados, combater esses vícios, não é? Porque aqui a nossa encarnação realmente
seja uma encarnação produtiva e não mais um período em que permaneceremos aqui na matéria sem eliminar nenhum dos nossos vícios, né? E às vezes até adquirindo novos. Os espíritos, revelando fundo interesse, ouviam-no com a mesma atenção com que na Terra se registram informes alusivos ao dinheiro fácil. Sorridente, Guilhom comentou a posição diversa em que nos achamos atravessado, o sepulcro. Enquanto no mundo vulgar, esmagadora maioria das criaturas menospreza a alma, atendendo às vantagens imediatas do corpo, sobrevindo à morte, assinala-se a reviravolta. Os indiferentes de ontem, na maioria, buscam o ouvido, o esquecimento das impressões que lhes ficam da experiência física, procurando as vantagens da alma. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias. Exatamente. Nós temos que desenvolver as nossas próprias asas. Ninguém se eleva do chão planetário ostentando asas alheias. E daí, as organizações numerosas de assistência e socorro sobre a Terra mesmo. Né? Então, nós precisamos nos melhorar, né? Nos corrigir, nos burilar enquanto estamos a caminho. Né? Porque nós não conseguiremos, né, alçar voo se nós não estivermos melhores, né, moralmente falando. Cirne é um dos pioneiros dessas escolas de preparação espiritual. Terminada a aula, veio ter conosco, prestativo e amável. Então, disse-lhe satisfeito, orientando nossos irmãos para o céu, fitou em mim aqueles mesmos olhos cintilantes que lhe conhecíamos no outro tempo e respondeu, não, Jacó, não é bem assim. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Olha que coisa, hein? O irmão Jacó brincou com ele, né? Dizendo se ele estava orientando os irmãos para o céu. E ele diz que não. Se na esfera carnal trabalhamos na condução do próximo para que aprenda a bem morrer, cooperamos agora a fim de que saiba renascer com proveito. Exatamente, né? Nós aqui, quando estamos encarnados, nós falamos muitas vezes na necessidade que nós temos, não é? De começar a nos preparar, treinar para o momento da nossa desencarnação. Ou seja, como ele diz aqui, nos treinar para bem morrer. Mas, no plano espiritual, a situação é o contrário. Ele diz, está preparando aqueles espíritos desencarnados para que eles saibam renascer com proveito. Ou seja, reencarnar e aproveitar a reencarnação como deve ser aproveitada. É para isso que eles estão sendo treinados, né? Outro subtítulo. Nos serviços de doutrinação. Não tive tempo para refletir-lhe a resposta sábia. Júlio veio buscar-nos para o serviço de evangelização. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Eles foram fazer um trabalho com os desencarnados endurecidos, lembra? Então, ele diz que os trabalhos com esses desencarnados endurecidos estavam já iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossas esferas de luta, afirmou Guilhom compreensivo. Entretanto, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Então, vamos ver aqui. Os trabalhos de socorro aos desencarnados endurecidos estavam iniciados com a prece do orientador da reunião. Naturalmente, poderiam ser instruídos em nossa esfera de luta, ou seja, no plano espiritual. Entretanto,
os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados. Ou seja, muitas vezes, né, muitos médiuns acreditam que quando eles estão trabalhando mediunicamente, eles estão ajudando os desencarnados, ajudando os bons espíritos. Na verdade, somos nós os maiores beneficiados. Então, ele diz aqui, os benefícios decorrentes da colaboração atingiriam particularmente os amigos encarnados, não somente lhes aumentando o conhecimento e a experiência, mas também lhes suprimindo lastimáveis impulsos para o mal. Olha que coisa importantíssima para que muitos encarnados que trabalham mediunicamente parem de acreditar que eles estão fazendo, né, beneficiando, sendo auxiliando muito, né, ao plano espiritual, aos amigos espirituais e aos desencarnados socorridos. Na verdade, como nós sempre ouvimos falar, né, os maiores beneficiários somos nós mesmos, quando nós trabalhamos a nossa mediunidade com Jesus para o bem e voltado ao benefício do nosso próximo. Que os infortunados ali diante de nós eram perseguidores sombrios, não padecia dúvida. Ou seja, eram obsessores, perseguidores. Não viam os benfeitores que até ali acorriam para melhorar-lhes as condições. Eles não conseguiam ver os benfeitores. Embora agissem constrangidos por forças magnéticas que deles emanavam. Contudo, ouviam-lhes as instruções e advertências edificantes, através daqueles mesmos aprendizes das aulas do Cirne. Reparei, então, com mágoa, a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Olha só, ele notou que existia uma diferença entre ele e os companheiros que tinham levado ele até lá. Que diferença será essa? Né? Observei com mágoa, ele ficou magoado. E aí, salve, tem um pouquinho de orgulho, né? Observei com mágoa a diferença que existia entre mim e os abençoados companheiros que me haviam trazido. Ao passo que nenhum deles era visível aos irmãos ignorantes e perturbados, não obstante as irradiações brilhantes que lhes marcavam a individualidade, notavam minha presença entre os ajudantes intermediários, pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Os irmãos inferiores não conseguiam ver aqueles companheiros que o haviam conduzido até lá, né? Conduzido o Jacó até lá. Porém, diz que eles não eram visíveis a nenhum dos irmãos ignorantes e perturbados, apesar das irradiações luminosas que eles tinham. Mas eles notavam a presença dele entre os ajudantes intermediários pertencentes aos cursos preparatórios de espiritualidade superior. Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, assentou: que é da luz dele? Gente, olha que situação, né? Um daqueles espíritos menos felizes reconheceu o irmão Jacó ali e viu que ele não emanava nenhuma luz. E aí foi zombar dele, né? Certa entidade reconheceu-me e gritou: aquele ali não é o Jacó? E mirando-me de alto a baixo, assentou: que é da luz dele? Você não deve estar a luz dele, que ele é da luz. Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, recolhi-me ao silêncio e à inação, receando intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais
não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Ou seja, ele deve ter trabalhado muito como dialogador, né, doutrinador e tudo mais, e agora, espíritos menos felizes, endurecidos, que estavam ali recebendo tratamento também, um deles o reconheceu. E aí ele perguntou, nossa, né? Naturalmente ele fica, você que ficava lá, né? Doutrinando, falando e acontecendo, você é igual a mim. Você não tem nenhuma luz. Onde é que está a sua luz? E o Jacó ficou tremendamente envergonhado. Né? Mas ele não disse nada, ele ficou quietinho, não falou nada, né? Sentindo a opacidade de minha organização espiritual e envergonhado com o incidente, claro, ele ficou totalmente exposto ali, né? A sua pequenez espiritual ficou muito exposta. Ele ficou silencioso. Recolhi-me ao silêncio e à inação infernal. Intervir nos serviços da noite, no desdobramento dos quais não sobrava tempo para qualquer indagação ociosa de minha parte. Finda que foi a tarefa, expus ao Guilhom o meu caso. Todavia, afagando-me os ombros fraternalmente, exclamou sem humilhar-me: não se atormente, meu caro, medite, ore, e no momento oportuno receberá os necessários esclarecimentos. Esteja certo de que a sua luz virá. Semelhantes palavras de reconforto, porém, não conseguiram afastar a profunda tristeza que me tomou o coração. Na verdade, né? Ele encontrou lá diversos amigos, trabalhadores como ele também, não é? E os seus amigos tinham luz, né? Mas ele observou que ele não tinha. E ele se sentiu humilhado. Né? E, sobretudo, quando um daqueles espíritos ficou perguntando, e aí, cadê a sua luz, né? Cadê a luz do Jacó? E aí ele vai e pergunta ao Guilhom Ribeiro. O Guilhom Ribeiro, né, tentou confortá-lo e disse, não se atormente com isso. E recomendou que ele meditasse, que ele orasse, porque no momento oportuno ele iria receber os necessários esclarecimentos e também a luz dele ia aparecer. Só que ele diz aqui que, apesar dessas palavras de reconforto do Guilhom Ribeiro, ele não conseguiu deixar de ficar muito triste, né? Ao constatar o estado evolutivo em que ele se encontrava. Né? É muito interessante isso, porque muitas pessoas, né, ao desencarnarem, muitos trabalhadores espíritas, ao desencarnarem, vendo essa situação, né, como no caso dele, né, que encontrou outros companheiros de trabalho e tudo mais, contemporâneos dele, e esses companheiros com mais luz, né, com luz, e ele sem luz nenhuma. Né? E aí a pergunta, o que eu fiz de errado? Né? Naturalmente que cada um de nós é capaz de identificar aquilo que fez de errado, né, acredito eu, ou aquilo que não conseguiu fazer, né? Porque muitas vezes a gente sabe que tem que combater determinados vícios, né? Ou seja, de repente a impaciência, a intolerância. A gente consegue superar alguns, mas não consegue superar outros. E por isso, quando retornamos ao plano espiritual, nós nem temos luz nenhuma, né? Porque a gente não conseguiu resolver determinadas questões, mas nós sabemos aquilo que precisamos resolver. Né? Então, eu sempre penso que nós temos que trabalhar aqui, enquanto estamos a caminho, como disse Jesus, né? Enquanto estamos a caminho, enquanto estamos aqui na matéria, é aqui que nós temos que aproveitar para desenvolver as nossas melhores tendências, para eliminar os nossos vícios, para que a gente busque chegar ao plano espiritual em melhores condições do que quando a gente saiu de lá. Né? Isso que eu sempre oro pedindo a Deus que nos possibilite retornar ao plano espiritual em melhores condições. Né? Porque aqui é o local.
Aqui é o local do aprendizado. Aqui é que nós temos que trabalhar, né? E cada minuto aqui na Terra é uma oportunidade renovada. Então, vamos analisar os nossos comportamentos, as nossas atitudes, a forma como nós nos relacionamos uns com os outros, e a partir daí, então, buscar fortemente fazer a nossa reforma íntima. Não vamos perder tempo, a hora é essa, né? Vamos trabalhar para a nossa evolução. Para que a gente chegue no plano espiritual, se não chegarmos com uma luzinha, minúscula que seja, pelo menos que a gente consiga fazê-la brilhar o mais rápido possível, né? Muito bem, queridos. Chegamos ao final do nosso programa. Espero que vocês tenham gostado bastante, né? Fiquem, então, com Deus e até nosso próximo estudo na próxima segunda-feira. Beijo, tchau! Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.